A paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês, intercessores da Diocese de Cornélio Procópio? Mais um RNI, né, do mês de junho. Esse mês não é uma formação, mas é uma carta que o nosso presidente nacional nos escreve, né, não somente aos intercessores, mas a toda a renovação carismática católica, né? Então, que nós possamos ler um pouquinho essa carta, né, e ter um entendimento maior do que o nosso presidente quis nos dizer, né, nessa carta. Então, vamos iniciar clamando sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, clamando também sobre nós a presença da Virgem Maria, para que ela possa vir nos auxiliar no entendimento, né, para que ela possa nos proteger, nos guardar nesse momento de estudo, nesse momento onde nós vamos parar, né, para compreender aquilo que é necessário para esse tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo também venha nos conduzir nesse momento, né? Que o Espírito Santo ele possa nos guiar poderosamente. A mim e a vocês que vão ouvir, né? É um propósito que eu fiz, né, de todos os meses, estar gravando esse vídeo para que a gente possa alcançar um pouquinho mais, né, os nossos intercessores, porque muitas vezes a gente coloca lá no grupo o, o RNI, né? Coloca lá, mas às vezes a pessoa não abre, às vezes o intercessor na sua vida corrida não consegue, né? Parar um tempinho para poder ler aquilo que está escrito, se formar, né? Entender melhor o seu chamado. Então, tudo isso, eu falo que essa rede nacional, né, da intercessão, ela é uma formação permanente que vai formando o nosso caráter de intercessor, né? E o mais lindo de tudo é que ela vai nos formando numa formação, né? Todos os intercessores da renovação carismática católica a nível Brasil, aqueles que se interessam, aqueles que buscam, né, entender e se formar, têm o mesmo entendimento, têm o mesmo alimento, né? Isso que é muito, muito bonito, né? Deus que derrama sobre nós aquilo que é necessário e nos forma. Não é porque eu estou no Paraná ou porque alguém está no estado de São Paulo ou em outros estados que vai ter um alimento diferente. Somos todos iguais diante do Senhor e Ele derrama sobre nós a mesma graça, né? Somos nós que damos aí vida, né? Aquilo que Deus coloca e derrama sobre nós, é o nosso querer e a nossa vontade, né? E essa carta do Vinícius para nós nesse mês, ela está baseada em 2 Coríntios 1:12a, né? E vem nos falar sobre testemunho, santidade, sinceridade, né? A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que no mundo temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus. É Paulo que escreve ali a cidade de Corintos, né? Aonde ele está falando do seu próprio testemunho, do seu próprio agir como ali um apóstolo de Cristo, né? A sinceridade dele, o testemunho que ele dá, né, do próprio Cristo, através dos seus atos, das suas atitudes, do seu pensar, né? É assim também nós, né, Renovação Carismática Católica, intercessores, nós precisamos nos conformar a Cristo, né, para que o nosso testemunho também seja um testemunho, né, que testemunha a Cristo, né, através dos meus atos, dos meus pensamentos, através do meu falar.
E o Vinícius, ele começa aqui falando, né, desde lá do ano de 2023. Inspirados na palavra que Deus dirigiu ao profeta Jonas, levanta-te, vai a Nínive e anuncia-lhes o que eu te ordeno. Desde 2023 estamos vivenciando e mergulhando em cada verbo desta ordem. Em 2023 mergulhamos no verbo levantar-se, em 2024 no verbo ir, e ir ao encontro do outro, ser presença próxima às pessoas. Já em 2025 somos chamados a refletir e a conjugar mais veemente o verbo anunciar, né? Então, esse ano é o ano do anúncio. E o que que nós anunciamos, né? O nosso testemunho anuncia aquilo que nós acreditamos, né? Muitas vezes nós falamos, pregamos, mas o nosso testemunho de vida está muito longe, né? Da sinceridade, está muito longe da santidade. Então, é um chamado a nós, né? Para que a gente possa ver como está o nosso anúncio. Nós estamos no ano do anúncio, né? Pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança, né? O transbordo. Então, nós estamos falando muito em transbordar, né? O que é que nós temos transbordado esse ano? Nós já estamos em junho, né? Já estamos aí, o primeiro semestre já está acabando, né? E o que que você tem anunciado, intercessor? É para nós pararmos e pensarmos, né? E olhem que interessante, neste ano de 2025, o ano santo, o jubileu da esperança, em que estamos sendo impulsionados a transbordar de esperança para o mundo, também estamos sendo particularmente chamados a anunciar. Com efeito, transbordar de esperança tem tudo a ver com anunciar. Transbordar é sair para fora das bordas, extravasar, difundir, anunciar. É publicar, extravasar, difundir. São, pois, ações semelhantes. E quando falamos em anunciar, tanto na Sagrada Escritura quanto no magistério da Igreja, nos ensinam que este é um movimento que se dá pelo menos em 3 dimensões, né? Então, naquele quer dizer assim, que o anúncio, né? Ele se dá em 3 dimensões, através do testemunho de vida, a proclamação da palavra de Deus e das obras que praticamos em favor dos homens, né? Então, o que é que nós estamos testemunhando, o que é que nós estamos proclamando e quais são as nossas obras, né? Então, nós temos que analisar essas 3 dimensões, porque aqui essa carta é aos carismáticos, né? Então, eu sou carismática, você, intercessor, é um carismático. Se você olhar para essas 3 dimensões da tua vida, né? Eu olhando nessas 3 dimensões da minha vida, como é que eu estou, né? Aí vivenciando esse anúncio esse ano? Será que eu estou aqui, né? Tendo um testemunho de vida verdadeiro? Será que eu estou transbordando o amor de Deus? Será que eu estou transbordando Cristo? Será que as palavras que saem da minha boca, fora do grupo de oração, no meu trabalho, na minha casa, no ambiente externo, fora, né, do grupo de oração? Será que eu estou transbordando amor? Será que eu estou transbordando, né, a palavra de Deus realmente? Será que eu sou uma pessoa dentro do grupo de oração e fora do grupo de oração eu sou outra pessoa, tanto no testemunho como no falar e nas obras? Será que é só dentro do grupo de oração que eu, né, faço as coisas que ali, porque é uma hora só, né? Será que é só dentro do grupo de oração que eu me porto bem? Então, eu preciso testemunhar Deus, né?
preciso testemunhar nessas três dimensões: no meu agir, no meu falar e nas minhas obras, né? Então, é para mim e para você pensar em como é que nós estamos aí, né, nessas três dimensões. Penso que o Papa São Paulo VI conseguiu exprimir bem estas três dimensões numa única afirmação feita em 29 de novembro de 1972. Igreja tem necessidade de seu perene Pentecostes, tem necessidade de fogo no coração, que é a dimensão das obras. Palavras nos lábios, dimensão da proclamação da palavra de Deus. E profecia no olhar, testemunho coerente de vida. Isso o Papa São Paulo VI falou em 1972, né? Eu tinha 1 ano, né? Eu nasci em 71, então eu estava quase completando 1 ano quando o Papa São Paulo VI falou, né, sobre o Pentecoste perene, porque ele sabia, né, e nós também sabemos que somente uma pessoa batizada no Espírito Santo, somente uma pessoa, né, que experimentou aí o fogo do céu em si, consegue viver essas três dimensões, né? Porque quando eu sou batizada no Espírito Santo, há uma mudança em todo o meu caráter, há uma mudança nas minhas atitudes, nas minhas falas e nas minhas obras, né? Se eu era uma pessoa má, que praticava coisas más, eu passo a ter uma prática, atitudes melhores, né? Porque eu conheci a Jesus através do Espírito Santo que veio sobre mim, né? Tratemos, né, pois, nesta carta da dimensão do testemunho. Então, o que o Vinícius ele quer tratar nessa carta para nós? Ele quer principalmente falar do testemunho, é a mensagem principal dessa carta, né? Testemunho de vida. Tratemos, pois, nessa carta da dimensão do testemunho de vida. Todos nós tivemos um encontro vivo com Jesus Cristo e experimentamos o amor de Deus. Podemos afirmar que ele se tornou o sentido e o centro das nossas vidas, né? Então, se eu fui batizada no Espírito Santo, eu tive esse encontro, né, com Jesus, né? E se eu experimentei esse amor de Deus, e agora? Como é a minha atitude a partir do batismo do Espírito Santo, a partir de experimentar o amor de Deus? Agora, ele nos honra fazendo de nós testemunhas vivas do seu amor entre os homens, rosto e memória dele no mundo. Olha só o que eu e você somos chamados a sermos a partir do batismo do Espírito Santo e a partir de experimentar o derramamento do amor de Deus, né, sobre nós. Então ele fala: agora ele nos honra, fazendo de nós testemunhas vivas do seu amor entre os homens. Rosto, memória. Então eu sou o rosto do próprio Jesus. Eu sou a memória, né, de Jesus neste mundo. Que honra poder colaborar com o Senhor, testemunhando não aquele a quem ouvimos dizer, mas aquele a quem abraçamos, com quem conversamos, de quem somos amigos. É testemunho, e testemunho quer dizer relato vivo, detalhado, atestado. É como Jesus afirma a Nicodemos no diálogo de João 3,11. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, né? Então, para eu me tornar uma testemunha, eu tenho que ter visto, eu tenho que ter experimentado, né? E o que nós temos visto, né? Nós vimos, experimentamos realmente
o amor de Deus, fomos realmente batizados no Espírito Santo, porque quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, quando ela tem esse encontro com o amor de Deus, aí começa uma conversão, começa na pessoa uma mudança de vida, né? Se estamos dentro do grupo de oração e não estamos dando testemunhos, não estamos sendo o rosto de Deus, não estamos sendo o rosto de Jesus, né? Quer dizer que nós não fomos batizados, quer dizer que nós não experimentamos o amor de Deus. Quer dizer que nós estamos indo ao grupo de oração, mas nós não estamos nos deixando ser molhados, tocados pela graça, né? Nós não estamos nos abrindo a esse amor, né? Então, aqui Jesus fala, né, a Nicodemos, em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Ó, dizemos o que sabemos, o que você tem dito, né? O que você tem falado com autoridade espiritual é o que nós temos que ter a partir do momento em que nós somos batizados com o Espírito Santo, a partir do momento em que nós fomos ali encharcados com o amor de Deus, que começamos a caminhar sentindo a presença real de Jesus, que começamos a aprender mais através da palavra, né? Nós vamos começar a dar esse testemunho, porque é só assim que nós conseguimos dar um testemunho de Jesus, a partir daquilo que nós experimentamos. Porque sem isso, o nosso testemunho vai ser um testemunho que não vai convencer aquele que ainda não conhece a Jesus, né? Aquele que ainda não conhece, não ouviu falar sobre o Espírito Santo. Então, para que o meu testemunho ele seja eficaz, para que ele possa produzir frutos no outro, eu preciso ter um testemunho vivo, através de atos, através, né, de pensamentos, através de palavras. Então, é o Cristo que, que é representado através de mim, né? Mas quem é que eu estou representando? Quando eu falo, quando eu ando, quando eu trabalho, né? Aonde eu estou, quem é que as pessoas estão vendo em mim, né? Quem dá testemunho são testemunhas. Ao lermos o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, vemos que, impactados pela força do Espírito Santo, tornamos-nos testemunhas oculares, isto é, pessoas novas que viram, presenciaram detalhadamente todas as coisas e por isso sabem narrar sobre diversos ângulos e com segurança as maravilhas de Deus. Pessoas que foram tomadas, né, tocadas pelo Espírito Santo, elas têm isso aqui é uma segurança ao falar, ao viver, a dar um testemunho. Elas não são aquelas pessoas que, que às vezes, que a gente duvida, né? A gente já ficou perto, às vezes, de pessoas, que a gente duvida se aquela pessoa realmente experimentou o amor de Deus. A gente duvida se ela realmente foi tocada pela ação do Espírito Santo. Por quê? Porque pelas atitudes, pela maneira com que ela fala, porque às vezes você já viu, nós já vimos aqueles irmãozinhos que vão no grupo de oração, que escuta ali a palavra do Senhor, mas que quando acontece algo na vida delas, parece que o mundo acabou, palavras de falta de esperança, isso não podia ter acontecido comigo, só as coisas erradas só acontecem comigo, a minha vida nada dá certo, né? Tá tudo dando errado. Então, isso são falas que colocam em dúvida se eu realmente experimentei o Espírito Santo, se eu realmente experimentei o amor de Deus. Porque
quando eu sou tocada pelo Espírito Santo, quando eu sou tocada por esse amor de Deus, eu entendo que na vida eu vou ter tribulações, porque Jesus disse isso, né? Coragem, né? Mas eu venci o mundo, e assim somos nós também. Não importa o que acontece, nós estamos firmes numa fé que vem do próprio Cristo. Então é isso que às vezes coloca em xeque o nosso testemunho, né? E aqui nós precisamos testemunhar um Deus vivo, que apesar de coisas ruins acontecerem na nossa vida, às vezes mortes, às vezes dificuldades financeiras, às vezes, né, uma separação, às vezes uma doença na nossa família, isso vai, às vezes vai nos, né, chegar até nós, mas como é que nós estamos reagindo diante dessas circunstâncias? Se eu sou cheia do Espírito Santo, se eu tenho fé, o meu testemunho vai ser de uma pessoa que confia em um Deus que pode mudar a minha história, que vai me fortalecer para que eu passe por esse momento, né? Então, é muito importante eu poder entender qual é o testemunho de vida que eu tenho dado quando eu me digo, né, um servo de grupo de oração, quando eu digo que eu fui batizado no Espírito Santo. Qual é esse testemunho que eu estou dando da minha vivência condiz com aquilo que eu estou falando, né? Então é para nós pensarmos. Portanto, anunciar pelo testemunho não é outra coisa senão ser reflexo de Cristo, procurar viver aquilo que crê, reproduzir dentro de si o caráter de Cristo, exalar o perfume da graça e da santidade de Cristo em todas as nossas atitudes. Este é um modo ótimo de anunciar a palavra encarnada em nossos corações. A este respeito, voltemos ao magistério do Papa São Paulo VI. Para a Igreja, o testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas mãos de Deus, numa comunhão que nada deverá interromper e dedicada ao próximo com um zelo sem limites, é o primeiro meio de evangelização. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, ou então se escuta os mestres é porque eles são testemunhas. Olha só que interessante, né? Ó, o homem contemporâneo, o homem atual, né? Ele escuta melhor e com maior boa vontade aqueles que dão testemunhos autênticos, né? Porque quando uma pessoa não vai me parar para me ouvir, sendo que ela olha para a minha vida e olha ali, né, aquilo que é a minha vida em si, né? É, às vezes uma vida bagunçada, uma vida, né, que não traz coerência com aquilo que eu digo que estou vivendo, né? Então, é, o homem contemporâneo, ele precisa ver hoje, né, tudo muito corrido, são muitas informações, são muitas coisas, o mundo oferece aos homens hoje, a nós, né, nos oferece tantas coisas, tantas coisas assim prazerosas, né? Então, muitas vezes as pessoas não vão parar para nos ouvir, né? Porque nós temos que testemunhar, temos que anunciar a palavra, temos que, né, ser pessoas de santidade. Mas quando isso não está coerente com o meu testemunho de vida, as pessoas não vão parar para me escutar. Por quê? Porque eu estou contradizendo aquilo que eu estou dizendo, né? Então a gente precisa olhar para nós, intercessores. Essa carta do Vinícius esse mês, né? Ela veio assim nos alertar para nós olharmos para dentro de nós mesmos, até para as nossas falas, né? Às vezes a gente encontra, ai, a minha vida tá muito difícil. Ai, tô com isso, tô com aquilo. Ai, minha vida financeira. Então, né, por quê? Né?
Por que que está assim ainda, né? Porque às vezes a gente não acolheu a palavra do Senhor, porque à medida em que nós começamos a caminhar e a obedecer a palavra do Senhor, há uma certa organização nas nossas vidas, né? E mesmo que a nossa vida às vezes esteja toda organizada, isso não significa que nós não vamos ter tribulações, mas diante das tribulações nós vamos ter um Deus vivo que nos ajuda, né? Ainda na palavra de Deus, encontramos um versículo profundo sobre a dimensão do testemunho, dirigindo-se especialmente às mulheres, mas plenamente aplicável a todo cristão. São Pedro nos diz: se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Com efeito, a nossa vida será a única Bíblia que alguns poderão ler. A nossa vida é a nossa mais eloquente pregação. Vocês estão vendo aqui como é importante o testemunho, gente? Que muitas vezes o nosso testemunho, o nosso agir, né, vai ser a única Bíblia que alguns poderão ler. Já viram que pensaram que forte que é isso, né? Se a gente parar e pensar, né, a gente começa a ter mais zelo, né? A gente começa a ter mais preocupação em tudo, em como eu estou agindo diante das pessoas, né? E isso é muito importante, gente, nós pararmos e pensarmos, né? Qual é o testemunho que nós estamos dando? Olha que essa frase em cima tocou muito meu coração, né? Com efeito, não, essa aqui, ó. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Porque muitas vezes os mestres, né, ali. Então, o meu testemunho vale muito mais, né? Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Porque tem muitos mestres que não dão testemunho. Então, a gente precisa parar nisso. De que tipo de mestre eu estou sendo, né? E aqui, ó, para repetir, só para vocês poderem entender, né? Que às vezes às vezes eu não consegui me expressar bem. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas, né? Então, quando a gente vê um mestre que as pessoas escutam, estão ali paradas, estão ouvindo, é porque esse mestre, ele dá testemunho. Quando o mestre não dá testemunho daquilo que prega, ou daquilo que está ali, né, ensinando, as pessoas não vão parar para escutar, né? Então, isso é muito forte, gente. E a gente pensar que, às vezes, né, a nossa vida é a única Bíblia que muitos vão ler. Então, isso é muito forte, né? Portanto, que cada um de nós vigie sobre a própria conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de homens sábios. Efésios 5,15. Cada um de nós nutra um autêntico discipulado aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e reafirme a cada dia o compromisso com a virtude. Nós temos, né, então, que estar a cada dia mais aos pés do Senhor, né? Parecermos mais com Ele, né? E termos esse compromisso com a virtude, né? Sermos pessoas humildes, pessoas de compromisso, pessoas de verdade, pessoas de sinceridade, né? Pessoas que realmente, né? É um espelho do próprio Senhor. Desculpa. Peçamos, pois, à Mãe Santíssima que nos ensine a viver como escolhidos e que nos ajude a sermos testemunhas eloquentes da vida nova em seu Filho a partir da experiência do batismo do Espírito Santo. Então, que Nossa Senhora nos ajude, né? Que eu e você possamos levar a sério essa carta para o nosso chamado. Se eu sou intercessor, será que eu estou dando um testemunho de intercessor?
Será que eu estou testemunhando aí, né, esse chamado que o Senhor me chamou? Então, que nós possamos ter essa parada e analisarmos o nosso testemunho, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo mês, que vocês possam, né, ler essa carta, digerir essa carta, pensar em como é que vocês estão dando testemunho. Se as pessoas estão parando para escutar, se as pessoas estão acreditando naquilo que você fala através do seu testemunho, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.